Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, ó Deus, pela oportunidade de nós estarmos aqui, ó Pai. Nós te bendizemos, Senhor, pela tua palavra e pedimos a orientação do Senhor, ó Deus. Que esta palavra cumpra o propósito para o qual ela será pregada, ela será ensinada. Que ela cumpra o propósito para o qual ela foi lida hoje, Senhor. E que haja transformação, que haja mudança de vida, que haja, Senhor amado, uma nova direção para as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a voz de Deus. E às vezes até eu fico espantado, porque se eu estivesse no lugar de vocês, eu até ia desconfiar que esse culto é combinado. Porque parece mesmo, meus irmãos, que nós combinamos. Tipo assim, que a gente combina as canções, que a gente combinou o teatro e que a gente combinou o que seria pregado. Mas eu quero primeiramente revelar a vocês que não foi combinado as canções que eu cantar, não foi combinado o teatro que ia apresentar e também não foi combinado a palavra que ia ser pregada e que será pregada. Então, se você estiver aberto ao agir do Espírito Santo, deixe o Espírito Santo tocar na sua vida. Porque parece que é. Até eu, se estivesse no lugar de vocês, ia falar assim: o pastor combinou tudo. Tem um irmão que eu conheço ele, que ele brincava comigo, esse pastor, isso aqui tudo é combinado, vocês não me enganam. Mas ele nunca parou de ir na igreja não, mas ele achava tudo combinado. Mas na verdade, meus irmãos, isso é bastante interessante, porque às vezes nós achamos que as coisas funcionam da nossa maneira, mas não é, irmão. Aqui existe uma direção, e esta direção é a direção do Espírito Santo. E se o Espírito Santo quer fazer algo na nossa vida, ele vai fazer. Se ele quer ministrar sobre a nossa vida, ele vai ministrar. Então, quando eu estava vendo a apresentação do teatro aqui, eu falei: meu Deus, que coisa extraordinária, a voz falando lá, e a pessoa conversando com Jesus, e Jesus dando as instruções. E vocês vão ver, irmãos, que os versículos que eu separei aqui são versículos exatamente que falam sobre isso. Até eu estou assustado, mas vamos lá seguir assim mesmo. Apocalipse capítulo 1, versículo 15, diz assim, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então guarda essa referência primeiro. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Agora vamos para mais uma. Mateus 8:8. Veja só. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Aqui, esse centurião,
que era como se fosse hoje um tenente da polícia, um tenente do exército, alguém que ocupava uma função militar, que comandava um regimento, que comandava um grupo de homens no exército romano. Este homem foi procurar Jesus, dizendo que um dos seus servos, um dos seus trabalhadores, um dos seus empregados estava enfermo. Jesus se comprometeu em ir até a casa dele, disse: eu vou até a tua casa. Mas aí o centurião fala esta palavra que eu acabei de ler: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, de que entres na minha casa, mas dize uma palavra e o meu criado sarará. Ele disse: eu estou acostumado a dar ordens, eu estou acostumado a mandar nas pessoas e elas me obedecem. Ele estava dizendo para Jesus que a palavra de Jesus tem poder de curar. Fique com essa outra referência também. A voz de muitas águas, a voz como voz de trovão, a voz que tem poder de curar. Também vamos continuar lá em Mateus 14, 28 e 29. Veja só. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Os discípulos estavam atravessando o mar e de repente veio uma tempestade. Jesus não estava com eles no barco e Jesus vem andando por cima das águas. Houve um susto, aquelas pessoas ficaram assustadas, achando que poderia ser um ET, que poderia ser um fantasma, que poderia ser um anjo ou um demônio, alguma coisa diferente, e eles tomaram um susto. E Jesus pega e diz para eles: não tenham medo, sou eu. E aí Pedro o desafia: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus diz para ele: vem. E aí ele anda por cima das águas. Olha o poder da palavra de Jesus, fazer um homem andar por cima das águas. Você está entendendo? Este é o poder da palavra que sai da boca de Deus. Nós temos aqui também algo sensacional que Jesus mesmo diz, e Mateus fala muito disso, só que agora é no capítulo 4 e no versículo 4. Olha o que Jesus responde para o diabo. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o poder dessa palavra. A palavra que sai da boca de Deus pode sustentar uma pessoa, pode manter uma pessoa viva. Então, nessa palavra que sai da boca de Deus, sai vida. Olha quanta coisa acontece em redor da palavra de Deus. Eu não posso deixar de mostrar para você o clássico, que é Gênesis 1. Olha só o clássico. Aqui, Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão e separação das águas. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Assim foi. Versículo 11. E disse Deus: produza a terra erva verde. E assim foi. Gênesis 14, 1:14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus e para iluminar a terra. E assim foi. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente,
voem as aves sobre a face da terra, sobre a expansão dos céus. Olha o que Deus fez. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E disse Deus, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E disse Deus, versículo 29, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto, de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Veja bem, a Bíblia diz que assim foi. Irmãos, isso é poderosíssimo. Tudo que nós vemos, Deus criou através do poder da sua palavra. Deus disse: haja, e aconteceu. Preste atenção como é o poder da palavra de Deus. Em Êxodo, e é um dos textos que eu mais gosto, no capítulo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Deus, ele desceu sobre o monte Sinai, e quando Deus falava, havia trovões, relâmpagos, e o monte tremia, e saía fogo e fumaça. O povo foi se afastando, e foi ficando com medo, com aquela voz poderosa, com aquela voz, e eles chegaram para Moisés e falaram: não, olha, não fale mais o Senhor conosco não, nós estamos com medo, nós vamos morrer, nós vamos perecer, porque essa voz, ela é muito poderosa, ela é muito forte. Quando ela fala, olha o que acontece ao nosso redor. Preste atenção, esta é a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, eu poderia ler muito mais, porque justamente essa palavra fala sobre ela mesma. Eu poderia dar dezenas de exemplos aqui, mas nós não temos tempo para isso. Só essas palavras que eu escolhi para ler já deu para você entender que esta voz é a mesma que fala com cada um de nós. Irmãos, este homem chamado Paulo ou Saulo, é o mesmo nome. Este homem, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele falava mal dos cristãos, não só falava mal, mas ele agredia, ele batia nos cristãos. Mais do que bater, ele levava os cristãos presos. Ele era uma pessoa completamente transtornada contra a mensagem do Senhor Jesus, contra o Evangelho de Deus. Muitos de nós aqui já fomos iguais ou piores que Paulo, falando mal, criticando, falando as coisas contra. Hoje mesmo, meus irmãos, aqueles que ainda não conhecem o Senhor e que acham que a voz é a voz do homem, que acham que a voz é a voz do pregador ou da pregadora, que a voz é a voz das pessoas ao redor e que o conselho não é de Deus, eles continuam falando mal da obra de Deus, eles continuam falando mal da criação de Deus, eles continuam falando mal das coisas de Deus, porque eles não ouviram a voz de Deus, eles não conhecem a voz de Deus. Só pode se levantar contra a voz de Deus aqueles que não a conhecem, porque quem conhece vai se afastando e vai dizendo: esta voz é tremenda, esta voz é poderosa, essa voz causa uma diferença nas nossas vidas. Irmãos, a voz de Deus é maior do que a voz da pessoa que você mais respeita neste mundo. A voz de Deus, ela é capaz de dar uma nova direção para a sua vida, um novo rumo para a sua vida. A voz de Deus, ela alinha o seu pensamento com o pensamento dele. E quando você escuta essa voz, a única coisa que você faz é obedecer a voz, porque essa voz, ela te direciona.
não é uma voz de homem. Deus, ele pode até usar pessoas, mas entenda o que eu vou te falar. Hoje, eu não quero que você olhe para um pregador ou uma pregadora, para um profeta ou para uma profetisa, mas eu quero que você ouça a voz. Porque, meus irmãos, nós só vamos ser guiados pela palavra de Deus. Nós só vamos ser sustentados pela palavra de Deus. Nós não vamos ser guiados pelas pessoas que têm boas intenções. Existem, meus irmãos, milhares de pessoas que usam a sua voz de forma magistral. Existem excelentes oradores do mundo que nós vivemos, pessoas que são capazes de convencimento. Eu ando nos ônibus aqui e eu percebo, meus irmãos, que aquelas pessoas que entram para vender no ônibus, irmãos, preste atenção, eu já vi pessoa vender faca no ônibus, nunca pensei que eu ia ver, eu já vi pessoa vender um massageador que dá choque, eles vendem no ônibus. Eu já vi as pessoas venderem caneta no ônibus, eles vendem meia, meus irmãos, meia, eles vendem meia no ônibus, eles vendem todo tipo de coisa dentro do ônibus, vende fone de ouvido, vende cabo para poder você carregar o celular, eles vendem de tudo um pouco. Inclusive eu tenho um fone que eu comprei, funciona direitinho, um fone sem fio, eu comprei a R$10. R$10, irmãos, eu ponho ele assim, ó, funciona uma maravilha. Me convenceram, eu comprei R$10. Aquelas pessoas, elas falam e elas conseguem convencer as pessoas dentro do ônibus a comprar. Quando você sai pelas ruas, você observa como existem pessoas que têm o dom da palavra, que têm a forma de falar, que têm a forma de convencer. Mas entenda, irmão, todos os homens que têm este dom, mulheres que têm este dom, são pessoas maravilhosas, mas não é a voz deles que nós vamos seguir, não é a voz deles que nós vamos obedecer. Uma coisa eu te garanto, no dia que você ouvir a voz de Deus, as outras vozes vão ser secundárias na sua vida, a opinião das pessoas vai ser secundária na sua vida, a única opinião que vai valer para você é a palavra de Deus, é aquilo que sai da Bíblia, é aquilo que sai da orientação para a sua vida. Mas vocês vejam, meus irmãos, que muitas vezes essas vozes do mundo, elas acabam nos iludindo, elas acabam nos enganando. E a mesma coisa você vê, homem, irmão, homem é um sujeito grosso, homem é um sujeito que tem uma voz grossa, isso é da nossa natureza de homem, é assim, funciona desse jeito. Tem uns homens com a voz fina aí, tem que pedir misericórdia a Deus, mas a maioria tem a voz grossa. Se eu ouvir um homem com a voz fina, você até assusta. Mas tem alguns que tem a voz mais fina, faz parte. Mas na sua grande maioria, a voz do homem, ela já é uma voz grossa. Aí você vê, irmã, você vê um homem chega perto de você falando fino. Bom dia, bom dia. Aí você olha e fala assim, não, está querendo alguma coisa. Irmão, se eu chego perto e falo, bom dia, irmão, bom dia. Ué, qual eu vou mudar minha voz? Aí você pega aquele homem falando, sussurrando. Tudo bem? Como você está? Olha, você está linda hoje. A pessoa não fala daquele jeito, irmão. O homem é um cavalo que sai pisando em tudo. Não fala assim, não. Aí fica aquela coisa. Chegou meloso perto de você, irmã, você já sabe o que é. Você fala assim, esse homem está querendo alguma coisa. Está todo cheio de gentileza, está todo falando mansinho, baixinho, porque o tom de voz também diz muito. O tom de voz diz muito. A forma que a pessoa fala é igual vocês veem, por exemplo, a minha esposa aqui na igreja. Ai, tudo bem, alegria. Na minha casa ela fala, César! Ô César! Eu não acredito que você fez. Olha o que você fez. E sai aquela voz alta. Irmão, se não fosse ter uma pessoa para você dar uns gritos na sua casa, você ia enlouquecer. Você tem que ter alguém para gritar. É assim, irmão. A gente sabe como é que é. Mas assim, o tom de voz fala muito. Quando você tem uma pessoa
que ela chega, às vezes quando ela está triste, você já percebe no tom de voz. Então, quando você está acostumado com alguém, pela voz, você sabe se aquela pessoa está bem ou está mal. Pela voz, você sabe se aquela pessoa está triste ou está alegre. Porque você conhece pelo tom de voz, pela convivência. Tem um pastor que é difícil ele me ligar. Mas toda vez que ele me liga, ele fala assim: sabe quem está falando? Eu falo: eu sei. E quem é? Eu falo, ele fala: você conhece a minha voz mesmo? Eu falei: claro. Porque aquela voz, quando você escuta, é aquela voz peculiar daquela pessoa. E a voz, ela te acompanha. Você se lembra com certeza do tom de voz das pessoas que você conviveu. Então a voz, ela traz um reconhecimento, você entende? Você sabe separar a voz da sua mãe, a voz da sua irmã, a voz do seu pai, a voz do seu filho, a voz das pessoas ao seu redor. Você consegue separar, você consegue discernir, porque a voz, ela traz uma identidade. Então, irmão, se você ouviu a voz de Deus, você conhece a identidade de Deus, você sabe quem Deus é. Então você pode fingir que você não sabe, você pode dizer: eu não sei do que você está falando, mas você sabe sim, porque se você ouviu a voz de Deus, não se faça de fingido. Você conhece a voz de Deus, não se faça de fingida. Você conhece a voz de Deus. Irmão, a gente separa e fala assim: não, isso aqui é Deus que está falando comigo. Isso aqui só pode ser Deus. Não, isso aqui não é humano, isso aqui é Deus. Irmãos, olha só, às vezes eu fico irritado, de vez em quando. Aí, veja bem, a minha irritação, ela é rápida. Eu fico irritado rápido, é instantâneo assim, tchum, eu fico irritado. Aí, uma pessoa falou assim para mim: pastor, mas eu não sou capaz. Eu falei: você é assim. Aí a pessoa do outro lado do telefone: credo, pastor, o senhor está gritando comigo? Estou gritando com você para você acordar. Como é que, se Deus está te dando a oportunidade, você está dizendo que você não tem capacidade? Você tem capacidade sim. A pessoa emudeceu do outro lado. Por quê, irmãos? Às vezes nós não acreditamos na nossa capacidade. Às vezes nós não acreditamos em alguma coisa. Mas quando você tem alguém perto de você, por que você acha que os treinadores gritam? Por que você acha que os treinadores ficam lá pulando, incentivando, falando? Porque ele quer extrair o melhor daquela pessoa. Se você tiver num treino físico, se você tiver em alguma coisa assim, você vai ter sempre alguém ali te incentivando, sempre alguém falando, e a voz é muito importante nessa hora. Agora preste atenção numa coisa: se você consegue identificar as vozes humanas, muito mais a voz de Deus. Então atente para isso. Irmãos, se nós não acreditarmos na voz de Deus, se nós não acreditarmos na direção de Deus, o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Nós estamos aqui para sermos guiados simplesmente pelos outros seres humanos? Não! Você está aqui guiado pela voz de Deus. Você está aqui guiado pelo Senhor. Então, quando você ouve a voz de Deus, quando você dá lugar na sua vida para a voz de Deus, irmãos, veja bem, nós já ouvimos muitos pregadores, nós já ouvimos muitas pregadoras, nós já ouvimos muitas mensagens ao longo da nossa vida, mas aquilo que nós retemos é aquilo que é a voz de Deus para nós. Às vezes, irmãos, uma coisa simples, como essa palavra que eu estou falando aqui, ela pode ser cravada no seu coração, ela pode transformar a sua vida, e você pode lembrar só disso: olha, a voz de Jesus, a voz de Deus, a voz de muitas águas, a voz que me guia, a voz que está comigo já é o suficiente para você compreender o que Deus quer para você. Irmãos, nós não estamos aqui em torno da direção de um ser humano. Nós não estamos aqui em torno da direção de uma pessoa, mas eu estou aqui para te dizer que você está na direção de Deus. Paulo, ele tinha uma péssima intenção. Ele queria prender os cristãos em Damasco, queria trazê-los encarcerados e levá-los para Jerusalém. Essa era a intenção dele, fazer um mal contra os cristãos.
Só que no planejamento de Paulo, ele ia chegar lá, efetuar as prisões, maltratar os cristãos e retornar para Jerusalém. Mas além daquele plano, havia um plano de Deus para a vida dele. Assim como existe um plano de Deus para a sua vida, assim como existe um plano de Deus para nós. Não é o teatro não acabou, viu, meus irmãos? O teatro não acabou, eu estou pregando o teatro, que eu nem sabia que ia ser esse. Mas quando ele ouviu a voz, a luz foi maravilhosa, o efeito da luz, muito resplandecente ao redor deles, foi. Mas preste atenção, depois que ele caiu por terra, ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz marcou a vida dele. A voz marcou a forma dele de falar, a forma dele de dizer, a forma dele de incomodar, a forma dele de tocar. Todos nós hoje podemos ouvir a mesma voz, porque a Bíblia diz que Jesus está no meio de nós. Ele falou claramente: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje, eis que Jesus pode falar conosco. Hoje esse Jesus pode nos guiar. Hoje esse Jesus pode nos dirigir. E ficou marcado na vida dele a voz. Se você ler aqui em Atos, você vai ver que ele dá esse testemunho outras vezes. Ele repete sobre a voz. E ele perguntou: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha o testemunho dos varões. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eles ouviram a voz também. Eles também ouviram a voz. Irmãos, esta voz quer falar com você. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus na sua vida, ou se vai ser hoje o primeiro dia, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou se a partir de agora essa voz vai falar constantemente com você. Mas o que eu tenho para te dizer é: Ele quer falar. O Senhor quer falar. Agora veja bem, meus irmãos, isso fez de Paulo um homem que foi guiado por esta voz durante toda a sua vida. O que eu quero alertar você é o seguinte: quando a pessoa não conseguiu ouvir a voz, ela não escutou a voz, ela continua procurando uma voz. Pode prestar atenção na humanidade. A humanidade gosta de ouvir. Irmãos, vocês veem, as pessoas, elas escutam muito, elas gostam muito de música, elas gostam muito de ouvir alguma coisa, elas gostam muito de ouvir alguém falando, principalmente se é aquela pessoa que ela gosta de ficar ouvindo aquela pessoa. Isso acontece muito. Então preste atenção, a voz de uma pessoa pode sim influenciar outras pessoas. Agora imagine a voz de Deus, o que ela pode fazer na sua vida. Se você continuar procurando vozes, se você continuar procurando pessoas que pregam bonito, que falam bonito, pessoas que até te divertem com as piadas, pessoas que levam você a um momento de tranquilidade, de alegria, eu te digo que a sua busca, ela continuará. Porque preste atenção, todas as vozes, elas precisam ser faladas constantemente. Mas a voz de Deus, irmão, ela é permanente na sua vida. Uma vez que você ouviu a voz de Deus, ela segue com você para sempre. Você não a deixa, você não a esquece. E quando alguém começa a falar algo diferente da voz de Deus, aí você pega e fala: não é a voz de Deus, porque eu conheço a sua palavra, eu conheço a palavra de Deus, isso não está na palavra de Deus, então eu não vou dar ouvidos a esta voz. É simples. Então preste atenção, como é que eu sei se eu ouvi a voz de Deus? É se eu ouvir e permaneço com Ele.
Porque não tem como você se afastar de Deus se você ouvir a voz de Deus. Não tem como. Porque você está com Ele, Ele está com você. É algo constante. Agora vamos supor que você não ouviu a voz de Deus. E você ainda está procurando. Você ainda está procurando, você ainda está pesquisando, buscando, tentando encontrar. Se você fizer a seguinte oração hoje: Pai Todo-Poderoso, eu quero ouvir a Tua voz. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem o maior interesse em tratar com você, em ministrar sobre a sua vida, em mostrar um propósito para você, em mostrar uma direção para você, em fazer algo extraordinário onde você entrar, onde você estiver. O que eu estou te dizendo aqui hoje é: a voz continua querendo falar. Então, irmão, esta voz vai te alcançar. Esta é a minha oração nesta noite: que a voz de Deus te alcance, que a voz de Deus chegue onde você está, que a voz de Deus vá até perto de você, que a voz de Deus faça ser entendida por você. Irmãos, aqui você vai ver alguns textos que ele fala. O apóstolo Paulo diz: ele falou comigo em hebraico. O apóstolo Paulo fala isso aqui. Ele disse: ele falou comigo em hebraico. Ele falou comigo na minha língua materna. Irmãos, o Senhor, Ele fala com você na língua que você entende, da forma que você entende. Deus tem múltiplas maneiras de falar. Às vezes não é só pelo português que eu estou falando, às vezes é por outras coisas da natureza, do seu contexto. O Senhor tem a sua forma de se revelar a você. O Senhor tem a sua fórmula de trabalhar na sua vida. Então hoje a palavra é: ouça a voz de Deus. Pare de ouvir a voz dos homens. No sentido assim, você pode ouvir um programa de rádio, você pode ouvir alguém falando, um podcast, você pode ouvir pessoas, normal. Agora preste atenção: você vai seguir a voz de Deus, você vai obedecer a voz de Deus, você vai servir a voz de Deus. As outras vozes são as vozes da vida, são as vozes dos seres humanos, das pessoas que estão ao nosso redor, e são vozes excelentes, ótimas, mas elas não determinam o nosso futuro, elas não determinam as nossas atitudes, elas não determinam quem nós somos. Irmãos, existem pessoas que elas só casam se receber autorização de uma voz, de um líder. Existem pessoas que elas não viajam se elas não receberem a palavra de autorização de um líder, porque é na voz dele que ela se estriba, que ela se fia. Existem pessoas que elas não comem determinados alimentos por causa daquilo que aquela pessoa falou. E existem pessoas, irmãos, que estão escravas das vozes humanas. Mas eu estou falando hoje aqui para pessoas que precisam ser libertas das vozes humanas. Eu não tenho nenhum poder sobre a tua vida. A voz do ser humano, ela não fere você, ela não machuca você, se a primeira voz na sua vida é a voz de Deus. Então, se alguém falar que você não é, você diz: mas a Bíblia diz que eu sou. Se alguém disser que você não pode, você diz: mas a Bíblia diz que eu posso. Se alguém disser que você não chega, você diz: a Bíblia diz que eu vou chegar. Então você já tem a voz que você precisa. Você está abraçado nessa voz todos os dias. Eu leio essa palavra. Todos os dias eu leio esta palavra, eu medito nesta palavra, eu falo esta palavra, eu até canto esta palavra, eu oro esta palavra, eu falo: Senhor, é a tua palavra que diz. Então agora, qual é a minha oração? Pai, assim como o Senhor permitiu que Jesus falasse diretamente com Paulo, permita que Jesus fale diretamente com os meus irmãos, permita que Jesus fale diretamente com as minhas irmãs, para que estas pessoas vivam o Evangelho verdadeiro, para que elas tenham a direção do Senhor para as suas vidas, para que elas estejam firmes na presença de Deus. Então preste atenção, irmão, abandona a voz controladora do ser humano e abrace a direção de Deus para a sua vida, abrace a palavra de Deus para a sua vida. Então, se Deus está te mandando, vá. Se Deus está falando, faça.
Porque esta é a direção de Deus para você, é a direção de Deus para a sua vida, como você viu hoje no teatro. É uma direção para você, não é uma direção, porque às vezes, irmãos, Deus vai me dar uma direção, e às vezes Deus vai dar outra direção para você. Às vezes Deus vai falar uma coisa comigo, mas vai falar outra com você, vai te dar outra direção. Preste atenção no que eu estou te falando. Não é para você ficar ouvindo direção de outras pessoas, dizendo, olha, Deus falou comigo para eu te falar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui, Deus falou para você. Vou te dar um exemplo meu, hoje. Eu sentado ali, vendo o teatro aqui, e depois que eu acabei de falar tudo isso aqui, que eu já estou encerrando, você não acha que eu fiquei espantado? Quando eu falei no começo, você falou, não, mas depois que eu terminei de pregar, não é parecido o negócio? Então, neste teatro, Deus falou comigo, fazendo o que? Fala isso aí mesmo, varão. Termina de falar isso aí, é para você falar isso mesmo. É para ler esses versículos mesmo que você anotou, é para você concluir esta palavra mesmo. Eu estou prestando atenção. Então, Deus sentou ali do meu lado e falou no meu ouvido? Não. Ele falou comigo através da apresentação. Ele usou as pessoas para ministrar sobre a minha vida. Isso pode acontecer? Pode, mas não foi uma coisa que foi feita, combinada ou planejada. Não é algo que você fez um script, mas é algo que Deus faz. Então, irmão, a mesma coisa é você. Você pode juntar como eu estou juntando e mostrando para você agora. Olha como Deus falou comigo hoje. Olha como o Senhor me deu uma direção hoje. Olha como o Senhor trabalhou na minha vida hoje. Eu estou aqui para te dizer que esta obra é de Deus. E ela não vai parar. A obra de Deus, ela vai continuar, igreja. Olha, irmãos, eu já não tenho mais nada para falar. Coloque as duas mãos na altura do seu coração e feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu te peço,